O Rodrigo Pacheco anunciou que vai ouvir as demandas e preocupações dos governadores sobre o projeto que limita a cobrança do ICMS de combustíveis. Pacheco afirmou que o relatório do projeto deve ser lido em sessão do Senado amanhã. A previsão é votar na próxima segunda-feira, na parte da tarde. Me coloquei à disposição também, junto com o Fernando Bezerra, se preciso for de uma reunião virtual. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, em nome dos estados, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP 18. Mas o que se apresenta como um cenário nesse momento é que, passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, numa sessão do Senado, na parte da tarde, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18. Seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator nesse estudo que ele tem feito, ouvindo todos os sujeitos, todas as partes desse processo. São duas propostas de emenda à Constituição para a redução dos preços dos combustíveis que devem ser votadas pelo plenário na próxima segunda. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é o relator de uma delas, afirmou que apresentará o seu parecer sobre o projeto hoje à tarde. A redução dos preços dos combustíveis está na pauta do Senado para os próximos dias. Nesta terça-feira, os líderes se reuniram para discutir a proposta de acordo do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. A ideia do governo é, sobre gasolina e etanol, zerar os impostos federais de PIS/COFINS e CID combustíveis, ter apoio para o projeto já aprovado na Câmara, que fixa o teto de 17% para o ICMS. O texto do PLP 18 define que os combustíveis são bens essenciais e indispensáveis, por isso o limite para as alíquotas. Sobre diesel e gás de cozinha, os impostos federais já estão zerados. Então, a proposta é que os estados façam o mesmo com o ICMS. Se os governadores concordarem, o valor que seria arrecadado com o ICMS numa alíquota de 17% será repassado aos estados pela União. A ação do PLP 18 no Senado e pela apresentação de duas PECs. Nós vamos apresentar o relatório e as duas PECs amanhã às 16h30. Será feita a leitura do relatório da PEC, que é a PEC que está sendo chamada da PEC dos combustíveis, que vai abrir o espaço para a compensação aos estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. A outra PEC, que é da minha autoria, essa dos combustíveis, o primeiro subscritor será o senador Eduardo Gomes. E a segunda PEC é a PEC que nós estamos chamando a PEC dos biocombustíveis, a PEC do etanol, a PEC do combustível sustentável. Ainda segundo o relator, se houver acordo entre os líderes, o projeto já aprovado pela Câmara deve ser votado na próxima segunda-feira. As duas PECs podem ser analisadas no mesmo dia. Os senadores têm até o meio-dia de segunda-feira, dia 13, para apresentar emendas. Fernando Bezerra afirmou que o clima na reunião de líderes foi de compreensão e de reconhecimento da urgência de enfrentar a questão dos preços dos combustíveis. Garantiu que os estados não estão com queda na receita. Não existe redução de receita. Existe uma fórmula que foi colocada pela Câmara que nós estamos pensando em manter. Se houver uma redução superior a 5%, pode ser disparado o gatilho de uma compensação em relação ao serviço da dívida que os estados têm para com a União. As propostas foram tema de debate no plenário nesta terça-feira. São quase R$ 2 de ICMS. Esse é o peso dos impostos estaduais no litro. 1 litro de óleo diesel, quase R$ 2 de ICMS.
Então eu queria dizer aqui que é a primeira vez que eu vejo uma medida que efetivamente caminha no sentido de cortar o preço, de fazer baixar o preço dos combustíveis, né? Não é correto colocar na conta do brasileiro, do trabalhador, essa escalada de preço. Pois é, essa polêmica ainda vai continuar. A gente vai trazer aqui no próximo bloco também ainda a repercussão disso com o governador João Azevedo e também ainda falar dessas propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Agora a gente